Agora foi a vez da Globo News. A Haddad denuncia os traidores da pátria e chama atenção para o desequilíbrio do jornalismo. Nisso, o senhor falou na intuição do presidente Lula, porque ele citou isso numa entrevista, acho que foi a Reuters, na semana passada, falando que não teria problema nenhum em ligar para o presidente Trump, claro, mas ele não vai se humilhar. Agora há pouco, eu estava acompanhando de mais cedo o governador de São Paulo, Tarcísio, dizendo que o que vai fazer a diferença é uma ligação do presidente Lula para o presidente Trump. A frase dele é assim: quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Estado? Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença para que a gente mostre e traga os argumentos. Penso que a afirmação do governador é no mínimo, um pouco ingênua, né? Talvez uma pessoa que não tenha ainda o traquejo das relações internacionais. Não funciona assim. Eu não estou querendo ofender ninguém com isso. Não funciona assim. Quando dois chefes de Estado se falam, existe preparação prévia para que a reunião, o telefonema, o que quer que seja, resulte na melhor condição de negociação para os dois países. Quando você, 3 ministros, Itamaraty, Fazenda e Desenvolvimento, né, não estão conseguindo sequer sentar à mesa para dialogar. Ninguém vai arrancar pedaço de ninguém, é uma conversa que eu já tive, inclusive, com o Bessent e que poderia ter desdobramentos. Quando você encontra esse tipo de resistência em função da atuação de pseudo-brasileiros em Washington, porque não estão defendendo o interesse do país, estão defendendo o seu próprio interesse, eu penso que o governador está sendo um pouco ingênuo de imaginar que esse telefonema é a chave de todas as portas. Não é. Mas Lula não fechou a porta ao dizer que era uma humilhação? Falar com Trump? Não, porque nós estamos tentando preparar uma conversa de 2 chefes de Estado maduros que governam grandes democracias, a nossa muito fortalecida recentemente. Te pergunto, em momento algum, o governo Lula teve algum sinal do que estava por vir? O governo subestimou porque não tinha informação, porque realmente achava que não era possível uma articulação dessa monta, desses personagens que a gente citou aqui, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro junto à Casa Branca. Quando o senhor olha e faz essa retrospectiva do primeiro semestre ou dessas conversas, em momento algum veio nenhum sinal, nenhum alerta do que estava por vir? Então, mais do que isso, né? Não teve sinal nenhum, pelo contrário. Na minha conversa com o Bessent em maio, ele se mostrou desconfortável com a tarifa de 10. De 10. Eu dizia a ele, na presença de testemunhas dele e nossas, secretário, como é que você vai impor uma tarifa para uma região? Nem defendi o interesse do Brasil. Falei, a região é deficitária em relação aos Estados Unidos. É das poucas regiões do mundo para onde vocês vendem mais do que compram. Por que impor uma tarifa de 10%? Sobre 10, né? Sobre 10. E ele falou, você tem um ponto. Essa foi a resposta dele. Você tem um ponto. Nós vamos negociar. O problema foi Trump, então. O problema é Trump. O problema foi político. Nunca falou de Bolsonaro com o senhor? Não, de maneira nenhuma. Ele veio para a reunião, eu não estou cometendo nenhuma inconfidência, porque isso é um tema que envolveu assessoria de ambos os lados. Nós tratamos de um conjunto enorme de assuntos. Nós tratamos da questão do dólar, da questão dos BRICS, da questão do comércio em moeda local, tratamos da Venezuela, falamos de Venezuela, nós falamos de inúmeros temas. Nunca surgiu o tema. Eu estou falando de maio, eu não estou falando de maio do ano passado. Eu estou falando de menos de 2 meses antes do anúncio da tarifa. E nem os colegas do senhor com esses outros personagens que eu citei? Nenhum sinal. Tanto é verdade que a tarifa para a América do Sul é 10. Então, o que diferencia o Brasil? A resposta vocês estão dando no dia a dia aqui da cobertura. O que é diferente do Brasil é que não tem ninguém do Uruguai fazendo campanha contra o Uruguai lá em Washington. Agora, ministro, no nosso caso tem. Uma coisa, perdão aqui, só para uma coisa. Lá atrás, quando quando Trump ganha a eleição, não faltou uma iniciativa do presidente Lula, da equipe do governo, de iniciar uma aproximação? Tudo bem, pensa ideologicamente diferente, mas em nome das relações comerciais, não faltou do presidente Lula
uma tentativa de entrar em contato com Valdo, claro que não. Mas eu não me lembro de uma ligação, só uma carta. O presidente mandou uma... carta. Você leu os termos da carta? Trai aqui os termos da carta. Eu tive a curiosidade de ler. Cara, uma carta absolutamente dentro dos padrões mais civilizados da diplomacia brasileira. Não faltou uma ligação lá atrás? Lá atrás. Bom, então, porque faltou uma telefonema, vamos taxar o país em 40%. Quer dizer, quem não ligou, então, está tarifado em 50%. Valdo, com toda sinceridade, eu penso, às vezes a gente quer buscar, e eu acho justo tentar buscar um equilíbrio no jornalismo, mas o desequilíbrio é flagrante entre o que você está vendo à luz do dia. Ninguém está contando fofoca. As coisas estão nos jornais, as coisas estão nas redes sociais. Até quando nós vamos ficar tentando nos enganar sobre o que está acontecendo de fato? Está acontecendo isso. É um problema para o Brasil? É, mas o Brasil tem o tamanho que tem, né? Tem a altivez que tem, e vai buscar um caminho que tem que ser perseguido, inclusive pela oposição. A oposição está cometendo um erro grave. Os governadores de extrema-direita, que querem o apoio do Bolsonaro em 2026, estão cometendo erro. Estão colocando a sua vaidade acima do interesse nacional. Isso não se faz. Nós temos 215 milhões de pessoas para alimentar. Você não coloca a sua vaidade, sua ambição pessoal acima do Brasil. Um político não pode fazer um negócio desse. E isso está acontecendo. Essa é a minha opinião sincera. Eu não estou falando aqui, estou fazendo discurso. Estou falando como brasileiro, nem como ministro eu estou falando. Para mim, é incompreensível essa atitude.